De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Saudamos a todos os nossos ouvintes com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento. Neste programa de hoje, nós abrimos a nossa meditação com a leitura bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, versículo de número 18 até o verso de número 20. E estamos dando destaque aqui dentro deste texto, especialmente nesta frase que nós encontramos no versículo de número 20, quando a Bíblia Sagrada nos diz assim: pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Esta foi a conclusão que aqueles moradores de Atenas, na Grécia, e aqueles inteligentes filósofos epicureus e estoicos, como diz a Bíblia, esta foi a conclusão que eles tiraram quando estavam ouvindo o Evangelho. Eles sabiam muitas coisas, eles se dedicavam muito às grandes filosofias gregas, porque a própria Bíblia nos diz que os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais. E quando o Evangelho chegou entre aqueles gregos que buscavam sabedoria, ao ouvir o Evangelho, que é algo diferente de todo e qualquer tipo de ideologia, o Evangelho, digo Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, ele é diferente de vãs filosofias. Paulo chega a falar um pouco sobre as vãs filosofias. O Evangelho que não resume em apenas um compêndio de credos e dogmas, de preceitos humanos, de regimentos internos de igreja, de verdadeiros sistemas religiosos construídos pelos homens. Não, o Evangelho é diferente de tudo isso. O verdadeiro Evangelho, que anuncia a Cristo como Salvador, que anuncia a Cristo não como um Deus morto, um boneco de porcelana onde as pessoas o acariciam, beijam e choram diante dele. Mas o Evangelho que anuncia a Cristo, o qual ressuscitou no terceiro dia e está vivo e prometeu que nos enviaria o seu Espírito, sua natureza, sua vida, para nos guiar todos os dias até a consumação dos séculos. Quando anunciamos este Evangelho bíblico, apostólico, como diz a Bíblia, aos Efésios 2, versículo de número 19, quando ela diz que estamos edificados, pois, sobre o fundamento e doutrina dos apóstolos e profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quer dizer, quando nós anunciamos esse Evangelho, como diz Efésios 2, verso de número 20, apostólico, profético, que Jesus é a sua base fundamental, sua pedra de esquina, ele é o foco de tudo, ele é o centro das atenções, porque hoje há muito culto a personalidades,
há cultos, há instituições, há placas religiosas, há crendices populares, há muito misticismo nestes dias que nós vivemos. Eu estou falando do evangelho apostólico, estou falando do evangelho da Bíblia, eu estou falando do evangelho o qual Cristo é posto como o centro das atenções, o objetivo maior. Quando Paulo levou esse evangelho em Atenas, na Grécia, as pessoas não estavam acostumadas a ouvir aquele tipo de pregação. Então elas começaram a dizer: coisas estranhas nos traz aos ouvidos este pregador. O verdadeiro evangelho aos ouvidos de muitos hoje, meus prezados ouvintes. Leia Atos 17, versículo 15 em diante, não tenho tempo para ler tudo aqui convosco, mas leia e medite neste texto de Atos, capítulo 17, versículo de número 15 em diante, para você ver. Você vai chegar a essa conclusão sem esforço, sem precisar de dicionários para te ajudar a interpretar e compreender o que a Bíblia está dizendo. É um texto direto, simples. O Evangelho de Cristo é muito direto, é muito objetivo, é muito simples. Você não precisa de um dicionário para estar ali ouvindo. Eles olharam para Paulo, eles ouviram a pregação do apóstolo São Paulo, e ao ouvir aquele evangelho apostólico, porque Paulo foi um apóstolo, evangelho profético, porque Paulo também foi um profeta, como ele profetizou. Paulo certa vez profetizou que após sua partida, ele como apóstolo da igreja, um grande visionário que cuidava e zelava da igreja, como ele disse em 2 Coríntios 11, 2, ele disse que estava zeloso da igreja. Como ele disse em muitas de suas epístolas, que ele tinha zelo de Deus e de joelho estava sempre orando pela igreja, escrevendo suas cartas, mesmo à distância, ele ainda assim zelava da igreja, do estar, da vida espiritual, da base doutrinária para não se corromper. E como um profeta, ele profetizou. Ele disse: após a minha partida virão lobos vorazes, ainda que vestidos, obviamente, com peles de ovelha, ainda que se transfigurassem anjo de luz. Paulo, ele diz que Lúcifer, aquele ser diabólico que destrói, que veio para matar, roubar e destruir, Paulo disse que ele se transfigura, esse anjo das trevas, ele se transfigura em anjo de luz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, a originalidade, negando a veracidade dessa palavra, a interpretando a bel prazer. Paulo profetizou que os lobos vorazes viriam. Então Paulo foi um profeta, e quando eles ouviram esse evangelho apostólico, este evangelho profético, eles logo ficaram assustados. O verdadeiro evangelho aos ouvidos de muitos, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muitas vezes soa como algo estranho a muitos, e muitos podem até ficar assustados ao ouvir a verdadeira pregação do evangelho. Foi muito estranho para os dias de Noé, por exemplo, uma mensagem como aquela. Muita gente ficou achando que Noé fosse um louco quando ele disse que iria fazer um grande barco, uma grande arca, para ele e todos quantos se arrependessem, quisessem entrar ali e se salvar, mas deveria se arrepender e entrar na arca. A questão é: queres tu entrar na arca? No Evangelho, em Cristo Jesus, através do arrependimento? Muitos ouviram Noé e pensavam: estranho a mensagem deste homem. Ele afirma que o mundo vai ser destruído com as águas do dilúvio. Estranho o evangelho desse homem. Ele afirma que Deus está chateado com a humanidade porque os homens têm se tornado violentos, vulgares, porque as filhas dos homens têm se tornado cada dia mais imoral. Leia a Bíblia em Gênesis capítulo 6 e você vai ver exatamente isso que eu estou te dizendo. A formosura
nada contra a beleza, mas a sensualidade, a lascívia, que é a capacidade de produzir sensualidade. A Bíblia diz que Deus destruiu o mundo por conta disso, porque o adultério começou a proliferar, porque a desvalorização conjugal começou a crescer, a imoralidade tomou todos os campos da sociedade, invadiu as escolas, as instituições religiosas, estava de ponta a ponta. E quando Noé apareceu pregando aquele evangelho, totalmente o oposto do que existia naqueles dias, eles logo diziam: coisa estranha Noé está pregando. É como Paulo em Atenas, quando ele apareceu pregando a Jesus Cristo como sendo o verdadeiro Deus, a vida eterna. 1 João 5, versículo 19, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 19 e 20. Eles acharam estranho a mensagem do apóstolo São Paulo ali. Foi o que disseram ali aqueles filósofos, quando Paulo passava por ali e anunciava o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição, o evangelho da salvação. Porque é uma grande verdade. O evangelho da salvação muitas vezes soa como uma língua estranha que poucos conseguem entendê-la, compreender. Quando pregamos salvação da alma, muitos pensam em extremismos, radicalismo, fanatismo. Quando pregamos o que Jesus pregou, quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie ao mundo e segue-me. Quando pregamos este evangelho de salvação, parece coisa estranha para uma sociedade que perdeu o senso de limites, que perdeu o senso de moralidade. Soa estranho para um mundo religioso que está perdendo o senso do que é pureza na igreja, pureza na vida cristã. O que é servir a Deus com um traje interior incorruptível, ou seja, limpo por dentro, limpo na alma. Parece estranho pregar o evangelho da salvação hoje em uma era de misticismos, de tantas simpatias religiosas. Estranho pregar o evangelho da salvação hoje em uma era onde o evangelho está sendo reduzido apenas em bênçãos materiais, em apenas bênçãos que são vindas de Deus, mas que passarão logo logo, porque tudo nessa terra perece, passa. Quando Paulo pregou o evangelho da salvação, aquilo parecia uma língua estranha para aqueles atenienses. Quando pregamos a salvação, isso parece uma língua estranha para esta geração, acostumada em apenas ouvir um evangelho de maneira histórica. Um Jesus da história e não um Jesus da atualidade. Um Jesus do passado e não um Jesus do hoje. Um evangelho do passado e não um evangelho vívido, tão vívido e poderoso como ele foi há 2000 anos atrás. Um evangelho que limpava, que transformava, que enchia o homem de desejo de ser melhor, de ser puro, de agradar a Deus, de viver até mesmo mais para Deus do que para si mesmo. Oh, meus amados, preciosos ouvintes, quando Paulo pregou este evangelho da salvação, este evangelho que prepara o homem para encontrar com Deus, que deveria ser o foco das igrejas, o foco dos pregadores, o foco de cada pessoa que toma por direito pegar, carregar, ler essa Bíblia Sagrada. O foco deveria ser salvação. Era este o evangelho que Paulo pregava na Bíblia. E se você tomar as cartas do apóstolo São Paulo, você vai encontrá-lo dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho,
além do que nós já temos anunciado, seja anátema, Paulo disse maldito, Paulo disse que evangelho diferente, que desvirtuasse, que distanciasse daquele que ele pregou, recebeu diretamente de Deus e repassou para nós. Paulo disse que seria falso um evangelho que não priorizasse a salvação. Muitas vezes queremos tantas e tantas coisas e esquecemos da salvação. Queremos dinheiro, queremos saúde, queremos bem-estar, queremos tantas coisas naturais aqui nessa terra que são boas, volto a dizer, são dignas de você realmente buscá-la, mas não deve ser o foco maior. O foco maior é: tu tens uma alma e esta alma terá que comparecer perante Deus. Ora, por isso que eu estou dizendo nessa programação de hoje, o evangelho da salvação, como é que ele tem soado ao teu ouvido? Tem soado como uma doce melodia? Como é que ele tem soado em teus ouvidos nesta programação? Tem soado como uma música inteligível, um som aprazível para a tua alma, ou como uma língua estranha, algo que provoca inquietações? O evangelho da salvação, esse era o evangelho que Paulo pregava, era o evangelho da transformação. Esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito da pregação do evangelho, salvar aquele que crê. Como diz a Bíblia, aos Efésios 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, observe para vocês verem, não é só você ouvir a palavra da verdade, não é só ouvir o evangelho da salvação, mas a Bíblia diz assim, ó, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. O crer na palavra da salvação, o receber a palavra da fé, o receber essa palavra que liberta, que limpa, que salva, porque é a palavra que liberta. É o ouvir a palavra que salva, que limpa a alma de uma pessoa. Como diz a própria Bíblia, o Senhor Jesus orando pelos seus filhos, os seus discípulos, em João 17:17, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade, a palavra santifica. Jesus disse por ocasião da ceia, em São João 13, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Esse é o evangelho da salvação, você está ouvindo. Mas a Bíblia diz que somente depois de escutá-lo e tendo nele crido, crer é se comprometer, crer é renunciar o mundo, crer é tomar a sua cruz, crer é tomar uma decisão. É como diz a Bíblia em Marcos 16:15, aquele que crer e tomar uma decisão, aquele que crer e for batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É o que diz as Sagradas Escrituras. Eu estou pregando o evangelho da salvação. O evangelho que, como disse Paulo, depois de você ouvir essa palavra da verdade, este evangelho de salvação, ou da vossa salvação, e tendo nele crido, com ele se comprometido, o Espírito Santo descerá sobre a tua vida para te ajudar a vivê-lo, a representá-lo bem aqui, te ajudar a mudar a tua conduta, te ajudar a vencer a tua natureza. A Bíblia fala sobre o evangelho da salvação. A Bíblia fala sobre a palavra da verdade e a engrandece. E se a Bíblia fala do evangelho da salvação, é porque existe um outro evangelho aí que não é evangelho da salvação. Pregador, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, que você vai confirmar essas palavras que eu estou falando. Paulo havia pregado para os Gálatas, Paulo havia levado o evangelho para eles, Paulo havia pregado para eles sobre a salvação, mas Paulo teve que se retirar dentre os Gálatas. E passado algum tempo que Paulo estava ausente, logo eles se desviaram, logo eles se afastaram da palavra da verdade, se afastaram da palavra da salvação. E Paulo vem e chega a eles e fala, vocês são inconstantes,
Paulo vem e fala para eles: vocês estão negando as palavras do apostolado, as palavras proféticas nas quais eu estou tentando edificar vocês. Paulo disse: maravilho-me, Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me, vocês me surpreenderam. Como que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Está vendo? Paulo disse: estou assustado. Vocês abandonou o que chamou vocês para a graça, para o evangelho da salvação, para a palavra da verdade, foram atrás de um evangelho adulterado, personificado. Um evangelho que está hibridizado, misturado, e nós não podemos misturar, nem adicionar e nem subtrair. Ou seja, Apocalipse 22:18, não podemos tirar e não podemos acrescentar. Deixe como os apóstolos deixaram. É perigoso acrescentar, se estribar nos seus próprios conceitos e entendimento. Como disse Salomão, não te estribes no teu próprio entendimento. Mas Paulo disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Existe ou não existe, meu amado ouvinte, evangelho transtornado? Todo evangelho que não põe como foco Cristo, que não põe como foco a salvação da alma, que não traz arrependimento, que não mostra ao homem o caminho da salvação, que não lhe dá um beliscão para ele acordar para a realidade, que há um céu e um inferno, há um perdão e há uma condenação, e que o evangelho está aqui agora mesmo soando como uma absolvição, como um perdão de pecados para aqueles que crerem. É o que a Bíblia diz. Não sendo assim, não priorizando a salvação, mas apenas essas simpatias, e rosas, e águas, e sal, e vassouras, e toalhinhas, e tantas coisas, para poder enganar o povo de Deus. Na verdade é para poder fazer avultar o patrimônio daquela organização religiosa. Não, meus amados ouvintes, acordemos para a realidade da Bíblia. Não vá atrás desse evangelho transtornado, que entra na tua casa e não te salva. Pode sim te curar no físico, pode sim te ajudar materialmente, te ensina a ser bom empresário, te ensina a viver uma vida socialmente aqui bem, mas eu estou falando de algo maior, eu estou falando de alma, salvação da alma. Este evangelho é estranho, não é? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos este pregador. Foi exatamente o que eles disseram a respeito do apóstolo São Paulo, quando ele pregou o evangelho da salvação, quando ele priorizou o evangelho das coisas eternas e não o evangelho passageiro, não o evangelho terreno, não o evangelho naturalista, mas aquele evangelho que preparará a alma para encontrar com Deus, o ser para poder obter a sua certeza de salvação. Se você ouve apenas os filósofos epicureus, como diz a Bíblia, apenas as religiões cheias de vãs filosofias e apenas cheias de técnicas motivacionais para você ir bem com o filho, bem com o profissionalismo, bem com o seu estado emocional. Se você ouve apenas isso, meus amados, se nós ouvimos apenas este tipo de evangelho, meus preciosos ouvintes, sabe, iremos viver bem aqui nessa terra, mas só que correremos o risco de esquecer do primordial, que é a salvação. O evangelho da cura, da prosperidade, do bem-estar, das bênçãos materiais, que nós homens até precisamos mesmo, isso é muito bom, mas há algo principal, há algo que deveria ser prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, diz a Bíblia Sagrada. Bênçãos materiais, saúde, tantas coisas te acompanharão se você
priorizar salvação da tua alma. Há tantas coisas naturais tomando lugar das coisas espirituais. E este evangelho natural, que não é pecado, é bom, ajuda o ser humano, mas não é suficiente para salvar a alma do homem. Este evangelho é comum a todos, todos o recebem bem. Independente do credo religioso, da sua cor denominacional, todos recebem bem aquele evangelho do pão e do peixe. Aquele evangelho da água e do vinho, que é bom. Eu estou destacando, isso é bom, é glorioso, é de Deus. Mas isto ainda não salva. Muitos comeram pão e peixes, beberam água transformada em vinho, mas não permaneceram com Jesus até o final. Não foram ao Pentecostes para receber o batismo do Espírito Santo. Isto é comum, este evangelho. 5.000 pessoas atrás de Jesus. Isto é muito comum, esse evangelho natural que não prega a salvação. Enquanto Jesus só partia pão, multiplicava pão e peixe, quantos estavam ali? Mas quando ele começou a pregar compromisso, tomar cruz, renunciar, quem não abandonar o mundo por amor de mim, não é digno de mim. Quando Jesus começou a pregar essas coisas, meus amados, prezados ouvintes, sabe o que aconteceu? Quando ele começou a pregar salvação, quando ele começou a pregar transformação, quando ele começou a pregar renúncia, sabe o que aconteceu? Leia São João capítulo 6, verso 63 em diante. Muitos começaram a deixá-lo, muitos começaram a dizer: não, este pregador está pregando coisas estranhas e falando coisas estranhas aos nossos ouvidos, quando o assunto é salvação da alma. Então este evangelho, esse tipo de pregação vai se tornando esquisita para muitos que não prioriza sua alma, mas somente seu corpo. Cuida melhor do corpo do que da alma, sendo que o corpo perece e a alma tem que voltar a Deus. Atos 17, 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos saber o que vem a ser isto. Esta foi uma das frases que os atenienses eles falaram em Atos 17, versículo 20. Pelo menos eles tiveram a curiosidade em querer, em desejar saber o que era aquilo que Paulo estava pregando. Eles desejaram, eles tiveram pelo menos curiosidade para entender melhor qual era o propósito maior da mensagem de Paulo. Você tem que ter curiosidade de entender qual é o propósito maior dessa Bíblia, desse programa, da pregação do Evangelho, da vinda de Jesus Cristo a esse mundo para morrer em uma cruz, se entregar por nós. Mas muitos hoje ficam habitolados, cauterizados em suas vãs filosofias, em suas doutrinas humanas, em suas denominações, seus credos religiosos, e não têm curiosidade de procurar a verdade, a curiosidade de procurar a saber o que é isso. O que é essa pregação? O que é essa palavra? Ora, meus amados ouvintes, é bem verdade que alguns atenienses desejaram saber o que era aquilo que Paulo estava pregando, mas pelo outro lado, outros atenienses que só tinham filosofias, que só tinham ciências humanas, que só tinham religiosidade, que só eram adornados por fora, que usavam uma máscara. A Bíblia diz em Atos 17, 18 que eles começaram a confrontar ao apóstolo. E começaram até a criticar e dizer: quem é esse paroleiro aí, gritando e chamando a nossa atenção? Eles chamaram o evangelho verdadeiro de paroleiros. Os pregadores da salvação de paroleiros. Faladores, polemizadores. Não, meus amados, a salvação não é um discurso de paroleiro. A salvação não é um discurso de falador, de polemizador. Se for assim, Jesus foi polemizador, Paulo foi polemizador. Mas eles acharam que Paulo só queria polemizar e chegaram a dizer assim: esse homem é pregador de deuses, de doutrinas estranhas, de heresias, de cismas. Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o poder de Deus, o evangelho da transformação, para eles era um cisma, para eles era uma heresia.
Para eles, o evangelho do Cristo vivo, não o Cristo morto, irreal. Não o Deus de pedra, de gesso, de ouro ou de prata, mas o Deus vivo que pode curar, que pode se revelar. O Deus vivo que enxerga a sua alma, que conhece as tuas necessidades. Para eles, o evangelho que apresentava um Deus que está mais interessado em salvar a alma do homem do que curar o seu corpo e perdê-lo para o Hades, para o inferno. Para eles, aquele evangelho do batismo do Espírito Santo. Para eles, aquele evangelho que levava o homem a buscar a pureza e a santidade. Para eles, aquele evangelho que levaria o homem a ter esperança de viver após a morte, de um dia reinar, estar ao lado de Jesus Cristo. Para eles, aquilo era um evangelho paroleiro. Mas, meus amados ouvintes, alguns ali creram. E eu sei que você também crerá. E eu sei que você também despertará para o evangelho da nossa salvação, como disse o apóstolo Paulo. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Este evangelho da salvação, que aos ouvidos de muito soam como uma língua estranha.